Bom dia e a paz do Senhor para os amados e queridos irmãos. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação que, ao meu ver, está muito errado aqui. Num livro que eu estou vendo aqui, eu não quero falar qual é o nome do livro, mas dizendo erradamente, veja, que a diferença entre evangelização e missão. Veja, às vezes as pessoas não sabem o que é evangelização. Evangelização é a ação de falar de Jesus, as boas novas, como Jesus ordenou que devemos, falando para os judeus lá que deveriam evangelizar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Falar de Jesus é a ação, evangelização é a ação de falar de Jesus a toda criatura até nos confins da terra. Anunciar o evangelho sem discriminação para todas as pessoas do mundo. Né? E missões é justamente a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Falar de Jesus. Então, quem evangeliza, está escrito em Efésios 4:11, quais são o ministério, né? Os dons ministeriais, apóstolos, pastores, evangelistas e doutores, né? Que são mestres, certo? Então, cabe a quem evangelizar? Ao evangelista. E quem não é evangelista, mas faz a obra do evangelista como quê? Como Filipe, que era diácono, e está escrito lá que ele fazia a obra do evangelista. Depois ele veio a ser evangelista. Então, evangelizar é uma ordem dada ao Senhor Jesus para a igreja. Todos nós, cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, temos a obrigação de falar de Jesus, de anunciar as boas novas de salvação, de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, aonde quer que seja, qualquer país que seja, qualquer lugar que seja, até os confins da terra, anunciar o evangelho. E dizer, como muitos dizem, como está escrito em certas módulos de doutrina teológica, que a diferença de missões e de evangelização é que evangelização é para ser pregado, como está aqui, eu vou ler, não vou mostrar, mas vou ler para vocês, está aqui. A evangelização é a pregação do evangelho dentro da cultura ou região onde vive o obreiro, ao passo que missões é a proclamação do evangelho numa cultura ou país de grupo étnico estranho ao obreiro cristão. Isso não é correto, isso é errado, totalmente errado. Porque missões é aquilo que a igreja tem que fazer, é uma ordem da Jesus. A igreja é a igreja missionária. Por quê? Porque ela cumpre uma ordem. Então ela tem uma missão, a igreja tem uma missão de cumprir a ordem de pregar o evangelho, as boas novas de salvação a toda e qualquer criatura até os confins da terra. E evangelização é a ação de falar de Jesus. É sair de dentro das quatro paredes. É você ter a prática, a atitude de anunciar o evangelho a toda qualquer criatura. Então, a evangelização é a ação de falar de Jesus, de anunciar as boas novas de salvação. E em momento nenhum está escrito na Bíblia que a evangelização, porque a evangelização é muita falta de entendimento. A evangelização, que quer dizer falar de Jesus, como é que Deus ia mandar pregar o evangelho somente no seu lugar, no seu país, ou na sua cidade, ou no seu bairro, e não em outros lugares? Porque a evangelização é uma ordem dada
para pregar no mundo todo. É uma ordem universal para você pregar em todo o mundo, para toda criatura inteligente, caso ser humano, para todo ser humano. E aí falar que missões diferem, porque é para aqueles que vão pregar fora da sua nação, pregar em outros países, em outro grupo étnico, e anunciar as boas novas de salvação, isso é mentira. Isso é errado, isso é falsidade. Porque, e dizer que é diferente de evangelização, que é para pregar na sua nação, no seu país, e não fora do seu país, é errado, é mentira. Estão inventando como se houvesse, né? Como se houvesse, olha, entenda, algo diferente. Missões, né? Que na realidade é evangelização, mudaram para missionário, que é evangelista. Obra missionária é obra evangelística, essa que é a realidade, que fala de evangelho. Aí, que é de missões é diferente. Missões é para quem vai pregar lá fora. E botar até cargo missionário, que não existe, não tem na Bíblia. Missionário, como missionário, eles entendem que é aquele que tem uma missão, né, de anunciar as boas novas. A igreja tem essa missão, foi dada à igreja, não foi dada especificamente a um ou outro, não. Foi dada a todos os lavados e remidos na face da terra, para pregar as boas novas, fazer a obra de um evangelista, a obra evangelística, a obra de evangelização, de evangelizar, de anunciar as boas novas do evangelho a toda e qualquer criatura. Esta ordem dada por Senhor Jesus Cristo a todo e qualquer cristão de evangelizar, de falar de Jesus, de pregar as boas novas a toda e qualquer criatura, até os confins da terra, e dizer que só, não entendo, missões é diferente, porque missões abrange outros países, fora da nação da pessoa, do obreiro, fora da sua cultura, e evangelização é para pregar para a pessoa do seu país. Mentira! Que coisa absurda! Se quem faz a obra missionária, ele está fazendo a obra de falar de Jesus, de anunciar o evangelho, que é a mesma de evangelização, que é a ação de quem fala de Jesus, de quem prega o evangelho. E evangelismo é o método utilizado para falar de Jesus. Então, você que está fazendo evangelismo é aquela pessoa que está usando um método para falar de Jesus, seja qual for o método, panfleto, caixa de som, né? Caminhão com caixas, né, potentes para anunciar bem longe, ou se está fazendo ali na praça um culto ao ar livre, né, com cantores para atrair a multidão e pregadores renomados, fazendo esse evangelismo que para anunciar o quê? O evangelho, usando métodos. E isso é utilizado em todo e qualquer lugar, desde que se permitem fazer, porque existem países onde não se pode pregar o evangelho. E você tem que anunciar nesses lugares de forma, né, com sabedoria, para que o evangelho possa permanecer e você possa continuar fazendo a obra. Não ser pego, ou se for pego, né, não negar o nome de Jesus, mas procurar que o evangelho se expanda de forma sábia, né, na direção de Deus. E é a mesma coisa dizer que missões só pode ser pregado é para quem vai pregar fora,
né, em outras nações, fora do seu país, e evangelização é para quem prega dentro da sua do seu país, do seu estado, do seu bairro. É uma mentira. É uma mentira. Eu não estou entendendo por causa do quê, por qual motivo se coloca uma resposta, se dá uma resposta dessa num modo, né, num modo de teologia, de curso de teologia, sobre eclesiologias e missiologia. Entendeu? Totalmente fora. A verdade tem que ser dita. Evangelização é a ação de quem fala de Jesus, é a ação de falar de Jesus, de anunciar as boas novas de salvação, as notícias alegres. E missões também. A pessoa tem uma missão, que a igreja tem essa missão, dada a todos os lavados e remidos do sangue de Jesus, de anunciar o evangelho, de fazer discípulos, de pregar as boas novas. Essa é a missão dada à igreja, a todos os lavados e remidos na face da terra. E evangelização é isso, é você pregar o evangelho, ganhar almas através da ação do Espírito Santo, fazer discípulos, né? Discípulos multiplicadores. É você ser usado por Deus para milagres acontecer, para que vidas sejam libertas dos demônios, com a imposição de mão no nome de Jesus. Tudo isso que nós vimos lá em Samaria, pessoas sendo batizadas por Filipe nas águas, sendo libertas dos demônios, sendo curadas das enfermidades e doenças, né? Verdade? Ele está fazendo uma obra evangelística. Estava tendo ali uma evangelização, uma ação daquele homem que estava falando de Jesus, pregando com ousadia e intrepidez o evangelho, anunciando as boas novas de salvação, libertando os cativos do diabo, pelo nome poderoso de Jesus, e curando os enfermos pelo poder do nome de Jesus. Está tendo uma obra ali de evangelização, está tendo ali, né, uma verdadeira ação poderosa do Espírito Santo. Isso sim é um grande avivamento que aconteceu ali em Samaria, pela ação evangelizadora, pela evangelização que ela estava tendo, de falar de Jesus, de anunciar o evangelho, de o Espírito Santo usado com poder e autoridade, como usou ele para ir ao caminho que ia para Damasco e ganhar aquele eunuco de Candace, da rainha dos etíopes, que era tesoureiro, né, geral. Então, entenda, evangelização é a ação de quem fala de Jesus, de quem proclama o evangelho, as notícias alegres, de quem é usado por Deus para libertar as pessoas através do nome de Jesus da obra opressora, escravizadora do diabo, para, no nome de Jesus, curar os enfermos e os doentes. Da mesma forma, aquele que hoje diz que é missionário, que faz missões, faz a missão dele é justamente essa, de evangelizar. É uma obra evangelizadora, cumpre uma evangelização, a ação de pregar o evangelho, de falar de Jesus, de anunciar as notícias alegres, de ser usado por Deus para libertar os cativos e oprimidos do diabo, para, no nome de Jesus também, né, curar os enfermos e doentes. Tudo no nome de Jesus. E anunciar com ousadia, intrepidez e autoridade do Espírito Santo o evangelho da salvação, da libertação, da cura, em nome de Jesus. Então, irmãos, fica aqui essa minha palavra, porque eu não poderia concordar com essa distinção que foi feita de missões. Quem é a missões é para quem vai, né, falar de Jesus em outras nações. E evangelização é para quem prega
e anuncia falando de Jesus no seu país. Totalmente errado isso. Não é verdade? Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado e tranquilo na presença de Deus.